Pegando o gancho, senador, ainda do tema da Calvário, do ex-governador Ricardo Coutinho, primeiro mandato o senhor foi aliado dele. O senhor ouviu rumores dessa operação naquela época? O senhor chegou a conhecer Daniel? Aquela época, na época de aliado, o que é que o senhor soube que, inclusive, aqui havia a relação do ex-senador Ney Suassuna, que teria apresentado? Isso é muito de bastidor e muito de especulação também. O senhor conheceu o operador da Cruz Vermelha? Ficou sabendo à época desse tipo de relação? Não, não tinha conhecimento nada disso, como acho que a Paraíba inteira não tinha conhecimento nada disso. A investigação, na verdade, começou inclusive pelo Rio de Janeiro, foram as delações que foram feitas no Rio de Janeiro, que permitiram o trabalho muito competente, muito dedicado que o Ministério Público da Paraíba vem fazendo de forma corajosa. E aí eu quero fazer um registro muito justo do empenho da luta do Dr. Otávio Paulo Neto, que tem coordenado todas essas ações com apoio, claro, da Polícia Federal, da Controladoria Geral da República, né, dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União. Mas naquela altura eu não tinha, como a Paraíba não tinha, menor proporção, menor ideia do esquema criminoso que estava sendo instaurado na Paraíba. Tanto é que houve depois do rompimento, eu ganhei o primeiro turno, mas fui derrotado no segundo turno, e com o passar do tempo, né, você sendo o profeta do acontecido, o engenheiro da obra pronta, fica claro que era impossível vencer aquela eleição. Não havia como vencer aquele esquema criminoso. E olha que eu já consegui a façanha de vencer no primeiro turno. E aí no segundo turno veio o rolo compressor, com toda essa máquina de corrupção, com toda essa roubalheira que desequilibra qualquer pleito. É uma quadrilha que se instalou na Paraíba, e isso quem afirma não sou eu. Isso quem afirma é o Ministério Público, é a Polícia Federal, são delações várias. Nós não estamos falando apenas de um único delator, são vários ex-secretários que delataram, que foram presos, que fizeram a colaboração premiada, além das gravações. Não tem dúvida, tem a voz do ex-presidiário Ricardo Coutinho, que até bem pouco tempo atrás estava com uma tornozeleira eletrônica. Só conseguiu se livrar da tornozeleira por força de uma decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, tamanha a sua periculosidade. Então a Paraíba está perplexa com tudo que vem acontecendo, e nós não podemos engolir essa história de que Ricardo Coutinho e João Azevedo estão rompidos, estão separados, coisa nenhuma, é uma mera estratégia de defesa. João Azevedo, por sinal, repito e insisto, é o grande beneficiário do esquema de roubalheira da quadrilha da Operação Calvário, porque foi ele escolhido para suceder o chefe da quadrilha, que era Ricardo Coutinho, e só foi escolhido, vamos lá, vamos pensar, por que João Azevedo foi escolhido por Ricardo Coutinho para ser o seu sucessor? Não precisa ser muito astuto, não precisa ser muito inteligente. É óbvio que a escolha recaiu sobre João Azevedo, porque ele era cúmplice, ele era membro no alto escalão da quadrilha. Ricardo já não podia disputar a reeleição e deu, tá aqui, João, prossegue aí com o esquema criminoso que a gente faz. E João sabia de tudo, participava de tudo, foi o grande beneficiário, tem delação, inclusive, em cima do governador, dizendo que ele recebia mesada, né? Todo mês recebia uma quantia, tem delação, tem provas robustas quanto a isso. Então esse debate tem que ser feito para passar a Paraíba limpo, para que nós possamos mostrar que esse tipo de conduta não pode ser premiada, não pode ter a complacência, a conivência da sociedade, da imprensa, de todas aquelas pessoas que querem banir de vez a corrupção do nosso Estado.